Bom, pessoal, nós vamos ver então nessa primeira aula revisão de conceitos e introdução ao comando numérico, histórico, conceitos e aplicações. Tá? Então vamos lá. Então, pessoal, as primeiras máquinas-ferramentas, né? Máquina-ferramenta, vocês já tiveram o conceito disso em usinagem convencional, né? São máquinas que utilizam ferramentas para modificar a geometria de peças. Essa é a função das máquinas, né? As primeiras máquinas, elas eram manuais, né? Então, aqui nós temos 3 máquinas nessa figura. A primeira máquina é um torno de ar, utilizado no antigo Império Romano. Então, vamos pensar que lá no Império Romano, eles já faziam armas, uma catapulta, né? Outras coisas que, né, para guerras e, querendo ou não, começou o desenvolvimento lá na antiguidade, né? Depois, então, já teve o torno de vara, usado na Idade Média, então já tinha também, né, esses equipamentos. Claro que isso era feito para usinar aí madeira, né, essas coisas mais artesanais mesmo, né, que eram os materiais que tinham na época. Depois, em torno de 1600, aí criaram o torno de fuso, que é já mais parecido com o torno que a gente tem hoje, né, que é essa figura 3 aqui. Nessa figura 3, a gente já pode verificar que nós temos uma polia grande, né, aqui. Nós temos essa polia com uma correia, né, ou uma corrente, uma correia, conectada a um eixo aqui de um torno, né. E aí coloca a peça ali, gira essa correia, essa polia grande, né, pode ser girada com a mão, e pela relação de polias, né, vocês ainda não viram isso, mas eu já dou uma explicada melhor. Uma volta completa nessa roda grande vai dar muitas voltas nessa polia pequena, né, nessa rodinha pequena que está aqui, não dá para enxergar. Então, é o mesmo sentido, né, da bicicleta, né? Por que a bicicleta ali tem as engrenagens ali no pneu traseiro e no meio do quadro ali, de tamanhos diferentes, né? A engrenagem maior, tu faz um menos esforço para subir uma clive, e a engrenagem menor, falando da roda traseira, né? Quando tu está na menor, tem uma maior velocidade, então tu consegue, numa parte plana, tu andar mais rápido. Então, essa relação de transmissão, que a gente chama, né? Ela é variável. Nesse caso aqui é uma relação de transmissão que vai ser grande, né? Então, vai dar nesse torno aqui uma alta rotação, né, no fuso do torno aqui, aí vai permitir, então, uma usinagem. Então a movimentação antigamente era por volantes, né, manivelas, alavancas e correias. Esse era o tipo, né, de transmissão aqui que tinha nessas máquinas antigas. Beleza, aqui tem um exemplo, ó, um gifzinho que eu achei na internet aí, de uma máquina daquelas, que é esse caso 3 aqui, ó. Tá? Então tá um cara lá, né, girando aquela roda grande, e ela tá ligada com uma poliazinha menor, né, e essa polia tem um eixo ali, que tá esse outro rapaz aqui fazendo a usinagem, né. Quem já viu o torninho de madeira, né, também consegue fazer isso. Então, quando a gente começou a ter o torno mais próximo do que a gente conhece, que a gente tem lá nos laboratórios, né, a gente começou a ter um desenvolvimento maior, assim como tudo, né, se desenvolveu mais rápido, de uma maneira mais rápida, foi quando a gente teve a máquina a vapor, né, por James Watt. Então, foi aqui a locomotiva a vapor, e aí tudo era movido a vapor, era navio, era tudo movido a vapor, e as coisas começaram, né, a se desenvolver muito mais rápido. Então, a gente precisou também, né, na verdade a gente não, né, o Henry, sobrenome que eu não sei pronunciar, o Henry
o inglês, pegou então todo esse conhecimento que já tinha da máquina a vapor, dos novos meios de produção, como teares, né, que foram criados, foram as primeiras máquinas automatizadas, digamos assim. O Henry pegou e adaptou a nova maravilha a um torno mecânico, criando então o primeiro torno a vapor. Tá? Então, como é que funcionava antigamente, né? As máquinas eram ligadas todas a um eixo. Então, digamos que fosse uma fábrica, um pavilhão, e tinha um eixo passando, girando no teto da fábrica. Né? Aquele eixo está girando a tanto RPMs. Dali, para cada máquina, saía uma correia. E conectava, então, né, nessa polia escalonada aqui, ó, que foi criada em 1918, a polia escalonada louca e desdobro, tá, por Roberts, em 1819. E aí o cara, né, conectava ali e colocava, fazia esse jogo de polias ali para aumentar a rotação, diminuir a rotação do torno. Tá? Então, pessoal, nós tínhamos uma máquina a vapor que tocava esse eixo grande, que passava no teto da fábrica, estou dando um exemplo aqui, só para vocês entenderem um pouco melhor, e várias máquinas utilizavam daquela potência que aquele eixo fornecia para fazer, então, aquela máquina de ferramenta se movimentar. Então, as coisas começaram a ser produzidas, e aqui nessa figura tem, então, coisas que foram criadas. Né? Então, em 1800, o Henry, aqui, nosso conhecido, criou o porta-ferramentas, que é onde vão as ferramentas para fazer a usinagem. Em 1835, o Whitworth criou o avanço transversal. O Fox, em 1839, criou as guias independentes. Em 1830, também o Fox criou a cremalheira, né, que faz aquela movimentação ser mais precisa. O fuso, que permite fazer roscas, foi criado também pelo Henry em 1800. E a vara, né, que foi criada, então, a gente usa a vara geralmente para ligar e desligar o torno, em 1810. Né. Aqui não tem um ano, mas também o Henry criou as engrenagens substituíveis, que são as engrenagens. Quando a gente quer fazer uma rosca aí, vamos ver, um M8 por 1,5, né? 1,5 é o passo. Então, tu vai ter um passo para te informar para o torno, para te colocar as engrenagens. Agora eu vou fazer um M20 por 4, né? Nem sei se tem esse parafuso, mas o M20 por 2, o M16 por 2, não é o mesmo passo, então a gente tem que alterar as engrenagens para poder fazer uma rosca com esse passo. Então são coisas que a gente tem que, né, a gente vai, foram melhorando no torno, foram adequando, até nós chegar na configuração que a gente tem hoje, né, que é um torno muito parecido com esse da foto. Então, pessoal, então feita essa contextualização, né, da onde surgiu, então, o torno lá no Império Romano, na Idade Média, aí a grande revolução dos tornos foi na época que foi criada a máquina a vapor, que começou-se a melhorar e criar realmente uma máquina que pudesse realizar operações com materiais mais duros, com operações mais complexas, com maior precisão e nas medidas, enfim. Beleza, fechamos essa parte. Seria mais uma parte de introdução, relembrar vocês da onde saiu o torno. E agora a gente vai falar mais sobre conhecimentos necessários para a usinagem CNC. A usinagem CNC é a nossa disciplina, né? Aqui do curso técnico integrado. E o que é necessário? Assim, quais são as coisas mais importantes para a gente ter um bom aproveitamento nessa disciplina? Né? Quais conhecimentos anteriores nós precisamos? Nós precisamos de conhecimentos de usinagem convencional, tá? Processos de fabricação, quais são os processos de fabricação que nós temos em usinagem, quais são as operações de usinagem, quais são os tipos de ferramentas que a gente tem, qual é a lógica de operação da máquina, o conhecimento das partes da máquina, o que é cada parte, nomenclatura, para que serve, entre outros. Tá? Vamos fazer breves comentários de cada um, depois a gente vai ter
alguns slides para frente falando sobre cada um desses termos. Então, pessoal, processo de fabricação. Que processo de fabricação tem? Tem torneamento, tem fresamento, tem retificação, tem eletrosão, furação, o que mais? Tem diversos processos de fabricação. Então, são meios que a gente pode fabricar uma peça, né? Chegar no resultado final de uma peça. Beleza. Quais são as operações de usinagem? Operação de usinagem nós temos, no caso do torno, faceamento, desbaste, acabamento, rosqueamento, mandrilamento, o que mais? Furação, rosqueamento interno, enfim, entre várias coisas, né? A gente tem também várias operações. Isso é muito importante, porque já nos leva à ferramenta. Cada processo de usinagem, por exemplo, um faceamento, tu faz com uma ferramenta. Uma furação, tu faz com outra ferramenta. Uma ferramenta de rosca só serve para fazer rosca. Né? Então, são coisas que a gente precisa ter como conhecimento para ter um bom desenvolvimento na disciplina de usinagem CNC. Claro, né, pessoal, que isso a gente vai... Eu sempre vou relembrando vocês, vou falando, né? Tudo que a gente tem, eu sempre vou dando uma ajudada, né? Relembrando os conhecimentos para vocês. Lógica de operação da máquina. O que é a lógica de operação da máquina? Como eu vou fazer aquela peça? Primeiro eu vou facear, depois eu vou desbastar, depois eu vou furar, depois eu vou... Enfim, várias... tem uma sequência. Não, sequência lógica. Então, por isso que eu coloquei lógica de operação da máquina. Conhecimento das partes da máquina. Essa para a gente poder se comunicar, né, melhor. Não vou dizer assim, professor, aquela coisinha que prende a peça é a placa do torno. Né? Professor, aquela coisinha que vai na outra ponta da peça é o mangote, né, do carro contraponto. Então, essas coisas que a gente precisa ter o conhecimento para, né, assim como tudo na parte técnica, nós temos que ter o conhecimento, os conceitos, né, para a gente ter uma comunicação técnica boa, né? Lembrando que vocês estiverem trabalhando, vocês vão estar, então, como técnicos, conversando com o engenheiro, com o diretor da empresa e também conversando com o operador da máquina, com o pessoal do chão de fábrica. Então, vocês precisam ter esse elo, né, esse conhecimento conceitual do que é. Não pode chegar lá para o operador lá da máquina, o teu chefe, e dizer, aquela parte que segura a peça da máquina, a peça na máquina, é a placa do torno, né? Então, tem que ser a placa do torno. Tarará. Então, a gente tem que ter esse conhecimento, tá? Outra coisa importante para a disciplina de usinagem CNC, desenho técnico, tá? Leitura e interpretação de desenho. Por isso, né, que a disciplina de usinagem CNC vem depois de usinagem convencional, depois de desenho técnico. E a gente precisa desse conhecimento, né, para fazer, então, essas modificações não, né, essas operações nas peças, tá? Após isso, né, eu coloquei matemática básica. Matemática básica está linkada com o desenho técnico, porque a gente tem o quê? A gente tem que ter, então, a leitura, a interpretação, porém, nos desenhos, às vezes, a gente precisa fazer uma conta, né? Precisa, esse ângulo aqui, putz, não tem a dimensão. Qual é o ângulo? Preciso colocar no torno esse ângulo. Aí vai ter que ir lá, puxar uma tangente, fazer o cálculo, né? Olhar a cota, diminuir, somar. Então, essas coisas precisam. Então, digamos que esses 3 pontos são os conhecimentos necessários, mínimos aí, para a gente chegar nos usinagem CNC. Então, vamos começar a falar agora um pouco mais de cada um deles e vou dar algumas informações para vocês. Bom, usinagem convencional, né, eu falei para vocês que tem vários equipamentos, torno, fresadora, retífica, furadeira, plana limadora, enfim, tem diversos equipamentos. Nessa disciplina de usinagem CNC, nós vamos focar no torno CNC, e por isso, nós vamos focar no torno CNC,
Vamos falar agora um pouquinho sobre o torno manual. Né? Então, esse aqui é um torno manual muito parecido com o que nós temos hoje. Né? O nosso só tem os dispositivos diferentes aqui de segurança. E o torno, então, ele é basicamente composto por um barramento, tá? Que é esta parte reta aqui. Vou trocar o meu computador. Essa parte reta aqui, tá? Barramento, chamado de barramento. Nesse barramento, então, está contido ali, né? Está preso nele o carro longitudinal. Carro longitudinal porque ele faz um movimento longitudinal sobre o barramento. Tá? Sobre o carro longitudinal, anexado ao carro longitudinal, nós temos o carro manual, transversal. Então, o longitudinal faz esse sentido, né, na peça, e o transversal, esse sentido, para frente e para trás, e o longitudinal para a esquerda e para a direita. Tá? Vocês estão enxergando, né, as minhas flechinhas aí. Junto ainda com o carro transversal, nós temos um carro de ajuste longitudinal. Tá? É um carrinho pequeno longitudinal aqui, bem aqui, tá? E ele serve só para fazer um ajuste, né? No sentido longitudinal também. Ainda no carro longitudinal, nós temos o porta-ferramentas, aonde são colocadas, né, que a gente chama essa parte de castelo. Né? No castelo do torno são colocadas as ferramentas para utilizar naquelas operações. Tá? Então, o carro longitudinal, ok. Nós vamos para a parte de comandos da máquina. Aqui, né? Aqui nós temos o eixo árvore, né? Que no eixo árvore está a placa, que eu acabei de pintar ali. Nós temos o cabeçote fixo. Nós temos a caixa de avanços e recâmbio, que é onde nós temos a variação da velocidade, a variação, quando a gente vai fazer roscas, né, a gente consegue variar também a velocidade do fuso, que são essa barra aqui, intermediária. Tem 3 barras cilíndricas aqui, tá? Uma delas é o fuso e outra é o varão que tem a função de ligar e desligar o torno, fazer a reversão da placa no sentido da polar. Tá? Aqui também tem a bucha de fixação da peça. Tá? Na verdade, bucha de fixação, acho que é a placa de fixação. Acho que está errado aqui, mas tudo bem. A flechinha está apontada para a placa. Então, nós temos a estrutura da máquina, né? A máquina ela é feita toda numa estrutura. Nós temos a vara, né? O varão que eu falei para vocês, que é onde liga, desliga e reverte o sentido de rotação da placa. O fuso, que é utilizado, então, é uma rosca, né? Trapezoidal, que é utilizada para fazer a sincronização, né? Para fazer roscas, principalmente, para fazer um desbaste automático, né? Utilizar, então, esse fuso. Isso aí a gente vai ver mais adiante. As guias, né, que estão aqui representadas, as guias são onde o carro longitudinal se desloca. E o contraponto, tá? Que é este carrinho, digamos assim, esse dispositivo, que a gente utiliza quando a peça é muito comprida. E a gente precisa de um apoio na outra ponta para que ela não fique vibrando muito, que ela caia e que traga um prejuízo para a gente. E além disso tem o freio, que está aqui embaixo, que é uma peça de segurança muito importante. Estou usinando, vi que vai bater a minha ferramenta na placa, ou enfim, pisa no freio, que a máquina se freia. Tá? Então vamos ver mais especificamente, agora uma imagem, do carro longitudinal. Voltando aqui na nossa imagem, deixa eu limpar ela aqui. Nós temos o carro longitudinal, que é esse carro que está mostrado nessa imagem aqui, ó, carro transversal, carro longitudinal, desculpa. E aí, a próxima imagem é como se nós focássemos só nele, desse um zoom só nele, tá? Então, aqui está o carro longitudinal. Ele se movimenta nessa imagem para lá
e para cá, ok? Aqui está o carro com outra ponta. Ó, a peça comprida, aqui está a peça, né? Aqui está a peça. Peça comprida precisa de apoio na outra ponta para poder a gente fazer a usinagem. Nós temos, então, o carro longitudinal, junto com o carro longitudinal, né? Que faz esse sentido esquerda-direita, nós temos o para frente e para trás, que faz com o carro transversal, que está aqui, indicado. Essa mão desse cara aqui, ó, né, tá nesse manípulo, que tu gira no sentido horário e anti-horário e faz essa movimentação para frente e para trás desse carro transversal. E aqui, nessa outra mão, né, desse indivíduo, nós temos outro manípulo, no qual ele faz essa movimentação também para a esquerda e para a direita, no sentido, né, contrário. E aqui está a placa do torno, né, onde a peça está fixada. Nessa parte aqui, né. Indo para ferramentas. Tá? Ferramentas e insertos. Tá? Então, a gente tem o que aqui? A gente tem, como ferramentas, a gente vai falar mais especificamente só das ferramentas, mas elas são fixadas no castelo. O castelo é essa parte que é cheia de parafusos aqui, que tem esse manípulo. Esse castelo, ele gira 360 graus em torno do seu próprio eixo, para a gente poder posicionar conforme a gente quer a ferramenta. Esse castelo, tá, ele está fixado aqui. Aqui está ele. É outra foto, outra maneira de colocar uma ferramenta aqui. Mas isso aqui pode ser, então, colocado nessa posição aqui. Tá? E aqui está o torno. Né? O carro longitudinal, esse é o carro longitudinal. Aqui nós temos o carro transversal, que faz um movimento para frente e para trás. Aqui nós temos o carro de ajuste longitudinal, que faz o movimento esquerda-direita, aqui nesse caso. Tá? Beleza. Pessoal, vi que tem algumas perguntas aqui no chat, algumas considerações, eu parei para não deixar perder muito. Tá? Beleza, vimos no final do ano em usinagem, não muito, mas vimos até. Beleza. Como foi mais teórico, né? Por isso que eu estou fazendo essa revisão. Tá? Sabe o tamanho da lua dele, beleza. A Inê, professor, quando o senhor liberar o slide, pode liberar sem mais separado? Eu libero o slide, daí é só dar um zoom aqui, né? Eu libero em PDF, e aí tu enxerga tudo, eu acho que é uma felicidade. Até eu tirei essa imagem do Google, agora há pouco. Tá? Eu fiz hoje de manhã, eu dei uma melhorada no manual aí, no material, desculpa. Dei uma melhorada no material que eu tinha. Eu não tinha essa parte de introdução mesmo, já começava direto máquina CNC, mas por todo o contexto de vocês não ter tido prática, enfim, eu dei essa melhorada no material para ter essa parte de usinagem convencional para dar uma contextualizada em vocês e relembrar o que vocês já viram. Beleza, pessoal? Ok. Então, aqui, pessoal, a gente tem o quê? A gente tem essas ferramentas. Vocês podem ver que tem bits aqui, ó, presos no porta-ferramenta, no castelo aqui. Beleza. Né? Tem bits. São ferramentas para fazer a usinagem. Então, vamos começar a falar de ferramentas agora. Ferramentas, pessoal. Nós temos diversos tipos de ferramenta. Nós temos essa primeira aqui, que são as ferramentas soldadas. Então, são ferramentas de aço. E elas têm uma pastilha de metal duro na ponta. Pastilha de metal duro, o que é? É um material sinterizado. O que é sinterizado? Vocês ainda não viram. É um pó que é prensado a uma grande pressão e depois levado a um forno. E ele fica uma coisa muito dura, né? Porém um pouco quebradiço. Então qualquer impacto meio forte ele quebra. Mas ele tem uma elevada resistência ao desgaste e uma elevada dureza também. Então nessas pontas aqui, né, que estão pintadas em azul aqui dessa ferramenta, nós temos um inserto, lá
uma pastilha soldado. É uma ferramenta que pode ser utilizada? Sim, doutor, pode, nós temos lá no laboratório. Então, ok, pode ser utilizada. Qual é o custo dela? É baixo? É um custo intermediário e uma durabilidade intermediária. O bits para fiação. Tá? O bits é uma barrinha, como vocês podem ver aqui, ó, retangular, que a gente compra em pedaços, corta do tamanho que quer e afia no rebolo, num esmeril normal, né? Conferindo a ele este formato aqui. Vocês estão vendo aqui esses 3 bits aqui. Então é uma barra retangular que no final a gente, com o rebolo, a gente faz esse formato aqui na ponta deles para fazer a usinagem. Qual é o custo? Desculpa. Qual é o custo disso? É um custo relativamente baixo, né? Então, digamos, é o custo mais baixo de todos. E a produtividade dele é alta? Não, é baixa também. Né? Então, digamos que esse é o mais baixo, produtividade e custo. Esse é o mais ou menos, baixo, produtividade, mais ou menos uma média ali, uma produtividade média, um custo médio. E aqui nós temos o suporte mais incerto, esse sim, é mais produtividade e mais caro, logicamente. Todos os 3 nós temos no IFSC, tá? Vocês lá no laboratório vão trabalhar com todos eles. Isso para usinagem convencional, tá, pessoal? Vocês vão ter, então, essas ferramentas soldadas, vão ter os bits e vão ter também o suporte mais incerto. Qual é o melhor, o mais confiável, o mais durável, o mais caro? Suporte mais incerto, esse aqui. Então, nós temos um suporte feito, né? Nós temos um inserto que é essa parte amarelinha aqui, ó, tá? Esse inserto que eu falei para vocês, que é feito por sintetização, tá? Que é, então, um processo onde tem um pó, sintetização, conhecido como também metalurgia do pó. Posso estar confundindo algum conceito aqui, mas metalurgia do pó, tu pega um pó, né, de um determinado material, coloca ele numa forminha, vou dar uma explicação bem didática. Pega um pó, coloca numa forminha, aperta bastante, coloca no forno. Quando volta, né, quando ele sai um material muito duro, com uma boa resistência ao desgaste, mas um pouco quebradiço. Tá? Então isso é um método, né, claro, bem simplista, de como são feitas essas pastilhas. Tá? Esses insertos. Beleza. Então essas são as ferramentas. Em usinagem CNC, nós só utilizamos suporte mais incerto. Por quê, pessoal? Porque é o mais confiável, é o mais durável. Em uma máquina CNC que nós estamos falando, né, por exemplo, uma máquina que for adquirir hoje uma máquina que custa 300, 800, 500 mil reais, nós não vamos ficar economizando, utilizando ferramenta soldada e bits. Não faz sentido, porque a máquina CNC ela é feita para produção elevada. Um bits desgastaria muito rápido, né? E tu teria que trocar. E tempo para essa troca é elevado. Então o pessoal já fez estudos, né, que o suporte mais incerto é o que tem que ser utilizado e não tem outra coisa que a gente pode utilizar. Tá? Todas as ferramentas aqui têm a mesma função? Todas as ferramentas têm a mesma função. Todas elas usinam, todas elas vão conferir geometria que tu quer a peça, porém, né, em usinagem CNC, nós utilizamos esta aqui, porque eu falei para vocês as vantagens, né? Ela é mais durável, ela desgasta menos, então um torno CNC tu não pode ficar trocando toda hora de ferramenta, de suporte, por quê? Porque é o tempo parado, em 30 minutos parado, poderia ter feito 30 peças, né? E tu perdeu dinheiro naqueles 30 minutos parado, né? 30 minutos fazendo essa troca. Então, o torno CNC, em relação ao torno convencional, ele tem que trabalhar, né? O torno CNC ele tem que estar ali, digamos, 16 horas por dia, 8 horas por dia, depende da empresa, dos turnos, trabalhando. Aí em Xanxerê, nós temos empresas que
em algumas épocas do ano, não sei se depende todo o ano, não estou lembrado, tem 2, 3 turnos de trabalho. Então a empresa está 24 horas por dia operando. As máquinas CNC, né, estão 24 horas por dia ligadas, elas não são desligadas, porque quando sai um operador entra outro, e tu não pode ficar trocando de peça toda hora, trocando de ferramenta toda hora. Então por isso que o pessoal investe um pouco mais caro, mas pega então um suporte mais em cima. E as ferramentas, professor, como é que é? Tem vários tipos de ferramentas. Cada ferramenta tem uma aplicação. Tá? Então aqui tem uma foto de uma ferramenta 1, tá? Um bedame. Tá? Bedame, eu estou falando isso, essas ferramentas, porque depois, mais adiante, a gente vai ter que saber o que a ferramenta faz lá no nosso software que a gente vai utilizar na aula, mais para o segundo semestre, mas só para relembrar vocês. Então, o que a gente tem? Essa primeira ferramenta é o bedame. Essa primeira aqui. Ela serve para quê? Para cortar e fazer sulcos. Tá? Beleza. A segunda ferramenta, cilindrar à direita. Tá? Fazer um desbaste com a ferramenta virada aqui para a direita. Tá? Por exemplo, para fazer esta parte da peça aqui. A ferramenta virada, ela é melhor. Né? Ela virada para a esquerda aqui. Sangrar, outra ferramenta. Tá? Muito parecida com a ferramenta 1, a ferramenta 3 aqui. Ó. O 4, alisar. Também conhecido como perfilar. Tá? Fazer um perfil de uma peça. Ela tem outro formato, ela é mais uma cunha. Facear à direita, para fazer um faceamento. Pegar a face da peça e conferir uma geometria ali. A 6, sangrar à direita. A 7, desbastar à direita. A 8, cilindrar e facear à esquerda. A 9, formar. E a 10ª, roscar. Ainda teria brocas para fazer furação, né? Broca de centro, brocas diversas. Então, cada ferramenta, ela desenvolve uma operação. Então, professor, eu posso ir lá no programa, lá que nós estivermos lá no segundo semestre, fazer um desbaste com uma ferramenta de rosca? Não pode. Cada coisa é uma coisa. Se fizer isso na prática, tu quebra a ferramenta. Aqui tem umas imagens, tá? De ferramentas e insertos em trabalhos, né? Aqui nós temos um bedame, na peça da direita aqui, fazendo esse, aqui é tipo uma rosca com uma porquinha, né? Tipo um nípel de água, né? E aqui está fazendo esse rebaixo. Ali a ferramenta, está o suporte, em preto aqui está o suporte, e em amarelo queimado ali, ó, a pastilha, o inserto. A mesma coisa nessa da esquerda aqui. Né? Nós temos essa ferramenta à direita, pode ver que ela pegar ela de frente, olhar para ti, essa ferramenta primeira aqui, ela é uma ferramenta que a ponta dela vai estar para a direita. Então, a ferramenta à direita. Ela está sendo feita aqui, utilizada para fazer o faceamento, né? Fazer a usinagem dessa face. Esta outra ferramenta aqui, ó, é uma ferramenta de desbaste interno. Ferramenta de desbaste interno. Utilizada para fazer, então, alargamentos de furos. Tá? Ela é chamada também de barra de mandrilar. Aqui em cima nós temos outra ferramenta que está fazendo um desbaste externo. Tá? Também uma ferramenta à direita fazendo desbaste externo. Então, visto essa parte inicial, né, de usinagem convencional, vamos ver então a segunda parte e a terceira. Eu falei que era leitura e interpretação de desenho e matemática básica. Então, quando vocês vão receber uma peça para fabricar, tanto em usinagem convencional como usinagem CNC, vocês vão ter o desenho.
Aqui é uma peça, chamada de peça 1, e aqui peça 2. Tá? A peça 1 só tem uma vista, né? Vou separar elas. Ela só tem uma vista, então a gente entende, né, que é uma peça de revolução, uma peça redonda, né? Então, isso aqui ficou muito parecido com o puxador de carro, né, de reboque de carro, parecido, mas acho que não é. E aqui estão as dimensões dela, que são chamadas de cotas. As cotas de distância, de diâmetro, dessas partes. E vocês precisam, pessoal, interpretar isso, saber, o que é esse R3 aqui, esse R7? Esse R7 é esse raio aqui, ó, desse arredondamento. Né? O que é esse R3? É desse filete aqui, ó. Né? O que é esse 3 vezes 45? É um chanfro de 3 milímetros por 45 graus. O que isso quer dizer? Tal coisa. Então, isso, vocês têm que ter o conhecimento. Claro que eu estou aqui para ajudar vocês, né? Então, a gente sempre vai tirando dúvida de vocês em leitura e interpretação do desenho. Tá? Também, né, pelo contexto que vocês estão vivendo, também, vocês talvez tiveram pouca prática em relação a isso, a gente vai, aos poucos, desenvolvendo isso também. E aqui outra peça, só para vocês verificarem, né, como é, enfim. Acredito que vocês desenham, né, vocês fizeram aí desenhos, colocaram cotas, então esse conceito vocês têm. Matemática básica, pessoal, então que a gente utiliza na disciplina é as 4 operações matemáticas, tá? Trigonometria básica, seno, cosseno, tangente, para determinar alguma distância, alguma cota que faltou, a gente consegue achar por trigonometria. E também equações para determinação de rotação, avanço, né, profundidade de rosca, enfim, são aquelas rotações lá, πdn sobre 60, πdn sobre 1000, né, para calcular a velocidade de rotação do torno, enfim, algumas velocidade de corte vezes π vezes diâmetro dividido por 1000. Isso vai dar a rotação do torno. Então, esses conceitos a gente precisa ter. Mas também isso a gente vai trabalhando aos poucos na disciplina. Só para vocês não serem pegos de surpresa. Não sabia que eu usava desenho. Matemática, tem que calcular as coisinhas aqui. Então, mais para dar uma posição para vocês. E agora, pessoal, começamos máquinas CNC. Então, pessoal, o que nós temos? Lá em 1949, então vocês vão pensar, mas não é tão longe assim. Não tem nem 100 anos. Tem aí 80 anos, mais ou menos. 70 anos. Teve o primeiro estudo de viabilidade tecnológica de um equipamento de fabricação de peças por uma fresadora, que é uma máquina ferramenta, comandado por um sistema programável. Então, o que aconteceu? Em 1949, o pessoal ali saindo da Segunda Guerra Mundial, o pessoal queria produzir mais aviões, mais máquinas, mais tudo, né? E aí o pessoal, não dá mais conta, nós não temos mais mão de obra, a gente queria alguma coisa, é um desperdício pegar um funcionário e ficar o dia todo ele fazer uma peça simples, né? Que ele vai ter que fazer 200 peças naquela. Então, 1000 peças, 2000 peças. Então, o pessoal queria automatizar esse serviço. Então, em 1949, no MIT, né, no Massachusetts Institute of Technology, nos Estados Unidos, conhecido aí como MIT, né, começou, então, o desenvolvimento de uma máquina. Em 1959, então, 3 anos depois, né, esse grupo de pesquisadores lá do MIT entregou, então, a primeira fresadora 3 eixos controlada por um novo tipo de controlador, composto por um sistema híbrido digital analógico, que usava uma fita perfuradora.
né? Então, foi designada como máquina controlada numericamente, CN. Tá? O que é a fita perfuradora, professor? A fita perfuradora era muito antigamente, na época do meu pai lá, digamos assim, o pessoal que trabalhava com computação fazia os programas, os códigos na mão, pegava uma fita e perfurava. Claro que essa fita tinha vários pontos, né? Então, cada ponto ali era um comando para a máquina, para o computador antigo, né? Então, o pessoal aí das antigas aí utilizava muito para fazer o programa, testar o programa. Então, tinha uma máquina, tinha um computador só na universidade, um computador gigantesco lá. Então, o pessoal pegava essa fita, tinha que entrar numa fila, para ir lá testar se o programa que ele tinha desenvolvido está certo ou não. Então, era uma coisa super, muito... A gente nem tem como imaginar hoje, não é da minha geração, não é da geração de vocês, da geração dos meus pais aí que tinham essa possibilidade, né? Os computadores nas universidades ocupavam quase um prédio inteiro e tinham 512 GB, 512 mega de memória, né? As coisas impensáveis hoje em dia. Então, de 1952, que foi feita a máquina até 55, desenvolveram-se, então, a partir desse equipamento, outros tipos de equipamento para a Força Aérea Americana. Então, da fresadora vertical, né, que é uma máquina de ferramenta, começaram, então, vamos fazer uma furadeira, então, tem que fazer um monte de furo, vamos fazer uma furadeira controlada numericamente, vamos fazer um torno controlado numericamente. Então, as pessoas começaram a desenvolver mais máquinas, e é o que a gente tem hoje, que nós temos a impressora 3D controlada numericamente, nós temos cortes, essas máquinas que fazem corte em peças, o pessoal faz aquelas caixinhas de compensado, né? Acho que compensado, aquelas caixinhas bonitinhas que tu compra aí nessas lojas para fazer caixinha de chá, botar remédio, né? Tudo é cortado por uma cortadora laser, que é controlada numericamente. As peças são cortadas numa cortadora laser. Então começou-se então o desenvolvimento dessa tecnologia em outros equipamentos, né? Em 56, então, iniciou-se a construção de semifresadoras, CNC, para fabricar peças para aeronaves. Tá? Então, 56. Depois de 1956, o resto é história, né, pessoal? O resto só foi aumentando isso, foi se alastrando para o mundo inteiro, foi para a Europa, foi para o Japão. As máquinas CNC, se a gente for ver no Brasil, começaram a chegar em peso aí na década de 80, em grandes empresas, né? Por causa do alto valor agregado. Na década de 90, ela chegou em empresas de médio porte, né? Anos 2000, né? Os anos 2000 chegou nas empresas de médio porte. E hoje, né, se a gente for ver, as empresas aí da região, né? As empresas médias, grandes, todas têm uma máquina CNC. Então, várias pessoas sabem operar uma máquina CNC. Mas ainda tem muita oferta, né, de operadores de máquinas CNC, de empregos, né? Porque tem muita gente que ainda não sabe mexer, muitos operadores antigos não sabem mexer. Não sabem como fazer um programa, como operar. Então, são ótimos operadores de turnos convencionais, mas a CNC eles não conseguem, não sabem, né? Então, vamos pensar que de 1949 até hoje, 2020, a gente não tem um amplo conhecimento por a totalidade do pessoal que trabalha na área de torneamento, na área de usinagem, de máquina CNC. Então, ainda tem, para a gente popularizar isso, ainda tem uma estrada a ser percorrida, né? Aqui, uma foto da primeira máquina com um trocador automático de ferramentas. Então, olha o tamanho disso, né? Uma fresadora. Tem toda uma unidade aqui atrás desse senhor aqui, que é de energia, eu acho,
parte de comunicação, parte, sei lá, lógica do negócio. Aqui a parte de operação, cheia de botões e tal. Hoje uma máquina CNC é simplesmente a máquina e do lado um computadorzinho, né? Uma tela ali com alguns teclados, enfim, tipo um computador. Então, olha o tamanho, né, da pessoa aqui relativo. Dá para pegar essa pessoa, colocar como 1,70 m aqui e ver a dimensão desta máquina. Então, aí, uma fresadora CNC 1959. Tá, professor, mas o que fala em CNC, qual é a definição disso? A definição da CNC, então, é um sistema no qual as ações são controladas através da inserção direta de dados numéricos em algum ponto. O sistema deve interpretar automaticamente pelo menos parte desses dados. Resumindo, pessoal, a gente deve ser capaz, então, de enviar informações para a máquina, o código. Ela vai receber esses códigos através de uma entrada, pode ser uma entrada USB, pode ser cabo, né, enfim, uma entrada. Ela vai interpretar, dizer, ele está pedindo para fazer tal coisa, e vai transmitir o comando para a máquina. Vai transmitir, agora máquina, tu liga a máquina em tantos RPMs. Agora, tu move o cabeçote em tantos milímetros. Agora, tu sobe, tu desce, vai para a esquerda, vai para a direita, tal velocidade, diminui a velocidade, aumenta a velocidade. Tudo isso a máquina tem que interpretar e dar o comando para a máquina executar. De modo, então, que essa máquina-ferramenta realize todas as operações que a gente deseja. Quais são as máquinas-ferramentas que a gente tem que controlar numericamente? Nós temos tornos, fresadoras, furadeiras, entre as mais conhecidas, né? Máquinas de medir, máquinas de medir por coordenadas, que daí é para a questão de inspeção de peças. Máquinas de soldagem, os braços robóticos, né? Para fazer soldas, aí, a gente tem sempre aquela... Você quando dá uma reportagem sobre a indústria automotiva no jornal, sempre aparece um robozinho lá soldando a estrutura do carro, né? Então, o robô, né, o braço robótico lá, que vai a tocha da soldagem na ponta, né, que vai o equipamento de soldagem na ponta ali, a tocha, ela é controlada numericamente. Máquinas para a indústria têxtil, também controlada numericamente. Né, e os robôs aí que eu falei para vocês. E as aplicações futuras, quais vão ser as tecnologias, né? Então, já uma tecnologia futura aí que utiliza o CNC é a manufatura aditiva, né? Que é a impressão 3D. Então, já está, digamos, consolidada aí no mercado. Claro que o pessoal está tentando melhorar para poder fazer impressões de outros materiais, né? Não ser só polímeros. Então, muita coisa ainda está acontecendo. Então, o CNC aí está... As máquinas controladas numericamente, está muito mais do que consolidado. Mas e o futuro, pessoal? O que vocês acham que vai acontecer? Não sei. Eu acho que o CNC ele já se popularizou, né? Eu acho que ele faz muitas peças de uma complexidade muito alta. Mas eu acho que daqui a alguns anos, a manufatura aditiva, né, que é a impressão 3D, não só de polímeros, de aço, né, de outros materiais. O pessoal já faz impressora 3D para construir uma casa, né? Claro, uma grande impressora 3D. Eu acredito que o CNC ele vai estabilizar numa questão de desenvolvimento. E essas novas tecnologias, como a manufatura aditiva, vão substituir, né, aos poucos, as máquinas CNC. Mas então a gente está estudando uma coisa que vai deixar de existir? Não vai deixar de existir. Né? Só eu acho que ela vai... Há 20 anos atrás, quando se falava em processo de fabricação, né, a tecnologia mais amada de todos era, né? CNC. Meu Deus, CNC é a melhor coisa que existe no mundo. Hoje, já tem a manufatura aditiva.
consegue fazer geometrias mais complexas, né, mais rápidas, sem desperdício de material, enfim, mas claro que isso vai demorar muitos anos ainda para ocorrer, né? Mas fiquem atentos aí na manufatura aditiva, que é o futuro. Bom, vamos lá aos elementos principais, né, no programa CNC, do CNC, vou dizer assim, tá? Os elementos principais. Como é que a coisa funciona? Essa é a pergunta. Nós temos um programa CN. O que é o programa CN, pessoal? CN, Control Numeric. É controlado numericamente. Tá? É um programa, é um código. Está aqui o código. 11 linhas aqui, tá? De código. Cada letra e número, posição, a forma que está distribuída nessa programação aqui, significa uma coisa. O que é o G00, professor? É uma coisa. O que é o G01, professor? É outra coisa. O que é o X26? É outra coisa. O que é o F400? Cada códigozinho aqui, posição dele, como ele está inserido, significa uma coisa para a máquina. Então, como é que a máquina entende esse código? Esse código, então, que a gente digita, que a gente escreve, como é que a máquina entende? Através do comando numérico. Então, esse código é enviado para o comando numérico. Esse código, né, é o comando numérico. Esse comando numérico, esse códigozinho aqui, ele entra na máquina, no processador da máquina, e a máquina entende tudo o que é para fazer. Então, esse programa CN, que está aqui, esse código, aqui, entra nesse, representado pelo painel aqui, mas é o computador da máquina, né? Que ela lê, então, o que é o G00? Tripulação rápida. O que é o F400? É um avanço de 400 milímetros por minuto. O que é o X32? É para ir na posição X32 milímetros, no eixo X32 milímetros. A máquina entende tudo isso e manda a informação para a máquina ferramenta, que automaticamente executa as informações. Tá? Então, aqui está a máquina ferramenta, que vai receber essas informações e vai executar. Como funciona as máquinas CNC? Cada direção de movimento é chamada de eixo de movimento da máquina. Tá? Geralmente, as máquinas possuem de 2 a 6 eixos. 2 eixos é torno. 3 eixos é uma fresadora convencional. Então, são geralmente 2 e 3 eixos. Mas tem máquinas de 4 eixos, 5 eixos, 6 eixos. Eixo X, Y, Z, por exemplo. Esses eixos lineares e rotativos. Cada eixo é composto de um elemento que translada ou gira. Ele tem um servomotor que fornece a potência para o eixo. O fuso de esferas transmite a potência do motor para o elemento. Então, né, pessoal, as máquinas têm de 2 a 6 eixos. Cada eixo é controlado por uma guia, um fuso. Como se fosse uma porca e um parafuso. Tá? Pegar uma porca e um parafuso. Tu segura a porca e toca o parafuso. O parafuso se desloca, né, para frente, para trás, conforme a direção que está girando. E se tu segurar o parafuso e tocar a porca vai se deslocar para frente e para trás. Então, esse é o princípio de um fuso de esferas. Vocês vão ver o vídeo mais adiante. Então, pessoal, os eixos lineares são responsáveis por fazer essa movimentação ao longo de uma linha reta das mesas da máquina, das partes da máquina.
ela é composta por uma mesa, mais uma porta, mais um parafuso, mais um motor, mais um sensor. Tá? Ela dá então uma precisão do deslocamento linear e posicionamento, tem uma alta rigidez e um controle de velocidade. E aqui eu vou mostrar o vídeo de uma máquina CNC 4 eixos. Então aqui nós temos uma máquina, essas fresadorinhas que o pessoal faz em casa, né? Tem o fuso de esferas ali, tem as guias, outro fuso com as guias, que é nada mais do que um parafuso, né? E aqui nós temos também um servomotor conectado à plaquinha, para fazer o serviço de 4 eixos. Essa seria uma máquina de 4 eixos. Aí a placa, né, o contraponto. Vamos adiante. Esse cara fez uma máquina com controle de Super Nintendo. Aí. Movimenta a máquina tem para a direita, a máquina tem para a esquerda. Essa placa vai girar. Para cima, para baixo. Aí a placa girou. Eu vou deixar o link para vocês assistirem, tá? Bom, tá aí o link para vocês assistirem depois. O vídeo, ele é um vídeo espanhol. O pessoal faz muito essas fresadoras em casa, né? Compra hoje kits. É claro que é um pouquinho caro, né? Tu compra um kit e tu consegue usinar madeira, polímero, né? E tem vários tutoriais na internet. Eixos rotativos. O movimento ocorre ao longo de um círculo. Algumas máquinas requerem rotação da peça durante a usinagem, que é o quarto eixo. Outras requerem que a ferramenta possa girar de um certo ângulo, assumindo diferentes posições. Então, vou mostrar o vídeo aqui do quarto eixo. Aqui é uma usinagem de uma aliança. Eu vou ir passando, porque é um vídeo longo, né? O cara vai ali, bota, tem um dispositivozinho para prender uma aliança, né? Aí bota um parafuso e tal, tem toda uma técnica envolvida. Ele programa lá a máquina, com velocidade. Uma máquina bem caseira também, tá? E ela vai fazendo, tudo controlado numericamente, né? Vai começar a fazer, então, o rasgo da aliança, né? Mais para frente aí, aqui está o desenho sendo executado, né? A interface computacional, como tem que ser a peça, enfim. Ó, e já a peça está tomando forma. Ó, e a peça está mais do lado da tá pronta. Feito um rasgo ali, enfim, bonitinho. E aqui está a peça pronta. Beleza. Uma aliança. Beleza. Com 4 eixos. Por que 4 eixos, professor? Porque a máquina ela tem 4 eixos de movimentação. Ela tem o eixo onde a fresa está presa para cima e para baixo, para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. E além disso, onde a aliança estava presa na placa, que gira, né, para ir fazendo o movimento ali para fazer a aliança. Sistema básico, então, no CNC. Nós temos um eixo árvore, né, que é uma fresadora, né? Nós temos um eixo árvore, nós temos a mesa que se movimenta para a direita e para a esquerda. Tá? Essa mesa, ela está conectada aqui, ó, como se fosse a porca e esse o parafuso, com um fuso de esferas recirculantes.
tá? E esse sensor e esse motor e sensor aqui, eles estão, então, ligados à unidade de comando numérico que está dando a informação. Diz, ó, 5 milímetros para a direita, 5 milímetros para a esquerda, a tal velocidade. Agora vai para baixo, vai para cima. Então, tem essa comunicação. Essa é a ideia. Aqui tem um vídeo do fuso de esferas recirculantes, tá? Aqui é um corte, como é que é o fuso, com as esferinhas dentro. Então, vamos lá. Esse material eu passo para vocês depois, né? Aí como funciona o fuso de esferas. Muitas esferas, né? São, digamos, enroladas ali. Claro, tem uma capa por fora, tem, né? Aí é só para mostrar o movimento, como é que ocorre o movimento. Aí já tem a capa. É isso aí. Então aqui nós temos, ó, um exemplo de uma mesa XY. Por que XY? Porque a gente está dizendo que esse é o eixo X, ó, X-axis, X-eixo, e Y-axis. Axis é eixo em inglês, tá? Então, nesse sentido, para frente e para trás, eu está chamando de eixo Y, e para a esquerda e para a direita, o eixo X. Tá? O que a gente tem aqui? Ó, podem ver. Ó. Letra A. Nós temos o rolamento linear. Nós temos, né, o rolamento e as guias. Ó. Essa parte aqui está o rolamento. Aqui está a guia. Deste lado tem, desse lado está o rolamento, desse lado tem a guia. Para quê? A guia é para sustentar, né, essa mesa. Então, sustenta. E o eixo, o fuso, ele faz o movimento ordenado, o movimento com a velocidade correta, com o passo correto que tem que ser feito. O fuso, essa é a função do fuso. Beleza. Eixos em máquinas CNC. Tá? Em torno do CNC, pessoal, nós temos o seguinte. Tá? Nós temos, em uma máquina de 2 eixos, em torno, nós temos o eixo X, que seria no sentido do diâmetro, e o eixo Z, que é o longitudinal, que seria no sentido do comprimento da peça. X transversal, sentido do diâmetro, Z longitudinal, comprimento da peça. Tá? Essa é a convenção. Da ponta da peça para a direita, o Z é positivo. Da ponta da peça, extremidade da peça para a esquerda, Z é negativo. Mesma coisa ocorre no sentido X. Então, a ferramenta se afasta da peça aqui no eixo Z, é positivo. Ela entra em direção à peça, negativo. No eixo, numa fresadora, nós temos 3 eixos, X, Y e Z. Então, né, nós temos X positivo para a direita, Z positivo para cima, Y positivo aqui nesse sentido. O torno, né, pessoal, que é o que a gente vai trabalhar mais nessa disciplina, basicamente, então, está o torno, aqui é o eixo árvore, né, que estaria a placa, estaria a peça presa. Nós teríamos, então, o eixo X, nesse sentido, para frente e para trás, e o eixo Z, esquerda e direita. Aqui, essa imagem, acho que clareia mais os 2 eixos, X e Z. Numa fresadora, nós teríamos o eixo X, o eixo Z, desculpa, para cima e para baixo, e a mesa se movimentando no eixo X e no eixo Y. Movimentando, então, 3 eixos simultaneamente. Então, esse é o exemplo de uma configuração de eixo que faz uma usinagem com 2 eixos. Peças
de revolução, peças cilíndricas, né? 2 peças aí mostradas. Aqui, pessoal, nós temos, então, a configuração de eixos, 2 eixos e meio. Tá? Esse tipo de procedimento faz interpolação de 2 eixos simultaneamente. 2 eixos se movem simultaneamente e um fica parado. Tá? Então, só 2 eixos estão simultaneamente em movimento. O que ocorre? Fazem essas peças aqui, né? Peças, umas geometrias diferentes, né? Mas só 2 eixos se movimentando ao mesmo tempo. Tá? Não tem 3 eixos ao mesmo tempo. Não são coisas retangulares, quadradas, né? E aqui nós temos uma configuração de 3 eixos. Aqui nós temos interpolação simultânea de 3 eixos. Os 3 eixos se movimentando juntamente. Ou seja, o que ocorre aqui? Ocorre que a gente consegue fazer superfícies curvas, igual essa peça que é cheia de arredondamento. Nós temos máquinas multi-eixos. Nós temos essa parte dessa mesa indo para frente e para trás. Isso aqui girando. Isso aqui indo para um lado para o outro. Essa mesa aqui, onde está essa peça verde, poderia estar rotacionando também. Essa parte para cima e para baixo. Então, teria 1, 2, 3, 4, 5 eixos. Uma máquina. Né? Pode fazer peças muito complexas. Máquinas especiais, máquinas com 2 portas-ferramentas para fazer peças mais rápidas. Tá? Outra máquina especial. Aqui uma máquina também com 2 portas-ferramentas. Então, são tipos de máquinas especiais que tem. Existem muitas máquinas especiais. Cada vez que eu vou visitar uma fábrica, alguma coisa grande, nova, assim, né? A gente sempre se depara por máquinas que a gente não conhece. Ah, mas o que essa máquina faz? Né? Então, coisas novas, o pessoal está sempre inovando, sempre buscando uma maior produtividade. Então, os centros de torneamentos são tornos equipados com comando numérico, que podem realizar, então, operações de tornear, facear, fazer canais, moscar, usinar contornos. Aqui tem uma imagem de um torno, então. Aqui está a parte de operação, a parte de processamento dos dados, comando numérico. Aqui está a placa do torno. Aqui está o carro porta-ferramentas, que aqui é chamado de torre. Tá? Torre de ferramentas. O contraponto está aqui atrás, que a gente não consegue ver. Ele é todo fechado. Para te usinar, você tem que fechar a porta, senão ele não anda. Para abrir a placa, tem esses pedais aqui. Para puxar o carro contraponto também. Puxar não, para fazer o mangote do contraponto sair também. Então, são características de uma máquina CNC. Aqui nós temos a fresadora, que ela tem 3 eixos. O torno CNC é 2 eixos. É o nosso eixo Z, né? Nesse sentido, o eixo X nesse sentido. A fresadora, então, vai ter o X, o Y. Tá ruim aqui, né? XYZ ficou ruim aqui. Vamos lá. Ela vai ter, então, o Z, o Y e o X. Beleza? Isso aqui é uma fresadora CNC 3 eixos. Aqui em cima vocês podem ver, ó, arredondado aqui, tem o carro, o magazine, onde a gente pode colocar 20 ferramentas aqui. A gente não precisa ficar trocando toda hora a ferramenta está ali, é só pegar e utilizar, escrever no programa. Tá? Quero a ferramenta tal agora. E aquela ferramenta pega automaticamente, a gente não precisa trocar, nada. É uma beleza. Aqui também está a parte de controle numérico da máquina. Aqui é o centro de rosqueamento e furação, controlado numericamente. Aqui retífica, também controlado numericamente. Aqui uma manduladora, também controlada numericamente. O corte de plasma, jato d'água e laser, também controlado numericamente. Eu não vou ver os vídeos aqui. Vocês clicam na apresentação e vai direcionar vocês para os vídeos. Tá? Beleza, pessoal? Então era isso.